Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Semifinal Lampions 2023. Copa do Nordeste 2023 semifinal. Rapaz, Fortaleza e Ceará. O bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Temos favoritos? Do outro lado da chave, eu vejo o Sport como favorito perante o ABC. O Sport vem fazendo uma campanha, vem fazendo um início de ano espetacular. Mas Fortaleza e Ceará não é por ser clássico. Porque para mim esse papo, essa é a minha opinião, tá? Clássico não tem favorito, eu não concordo muito. Tem clássico que tem favorito sim. Existem clássicos que tem uma diferença de um time para o outro gritante, que é impossível de dizer que não tem favorito. Neste caso específico, né, de Fortaleza e Ceará, eu não tenho favorito. Eu não vejo como favorito. Tivemos aí momentos recentes, né? O Ceará vencendo Fortaleza e vice-versa. Então é um jogo sempre muito parelho, independente de momento. E o momento dos dois não são momentos ruins. Não são momentos ruins. São momentos bons. São momentos bons. Copa do Brasil. Fortaleza, né? Inicia aí a sua trajetória na Copa do Brasil, na terceira fase. O Ceará, infelizmente, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil pelo Ituano, São Paulo, nos pênaltis, mas está na final do Campeonato Cearense. Mas não vejo um dos dois momentos ruins, tá? Óbvio que se o Ceará tivesse passado na Copa do Brasil, daria mais uma empolgação. Você pega de um lado, tem o Sport, que entra na terceira fase da Copa do Brasil, tem o ABC, que está na terceira fase da Copa do Brasil, eliminou o Vasco, o Fortaleza, que entra na terceira fase, e dos 4 semifinalistas, apenas o Ceará não está na Copa do Brasil. Não continua na Copa do Brasil, mas está na final do Campeonato Cearense, né? E ficou em primeiro lugar no seu grupo na Copa do Nordeste, que foi o grupo B. Ficou em primeiro lugar e o ABC em segundo lugar. Então, teremos uma final bem disputada, bem parelha. Como do outro lado também, apesar de eu achar o Sport favorito, mas acho que vai ser um jogo bem disputado, bem parelho, com o favoritismo do Sport, por jogar em casa, por estar num momento muito bom, o time está jogando muito bem. Mas do lado do Fortaleza e do Ceará, vai ser um jogo bem parelho. Eu vou falar algumas coisas aqui, vou comentar alguns números. E vou dar minha opinião no final. Vamos ver se a galera concorda ou não comigo. Cada um com a sua opinião, com a sua estratégia. A gente só pede aquele mínimo de respeito. Então, eu peço a você, meu amigo torcedor do Fortaleza, que é o mandante do jogo, porque fez mais pontos que o Ceará, mesmo ficando em segundo colocado, fez mais pontos que o Ceará, que ficou em primeiro. E, na verdade, os confrontos estão assim. O primeiro do grupo A contra o segundo do grupo B. E o primeiro do grupo B contra o segundo do grupo A. Só que, na verdade, a pontuação do grupo A ficou maior do que a do grupo B. Por isso que o mando de campo é do Fortaleza e do Sport.
Então, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado compartilhar. Valeu? Vamos lá, cara. Deixa eu pegar aqui um golinho de café. Um copozinho de geleia. Raiz. Vamos lá. Eu disse aqui, e já há algum tempo, a gente já está no finalzinho de março, que o time do Ceará, na minha opinião, era um time muito mais regular, muito mais equilibrado do que o time de 2022. Vocês estão lembrados que eu falei isso? Falei. Eu não disse que era mais forte. Eu disse que era mais equilibrado. E o time de 2023 do Ceará é mais equilibrado e talvez a gente vai ter que esperar um pouco, né? Talvez até mais forte do que o de 2022. Por que não dá para se falar que o time do Ceará hoje é mais forte do que o de 2022? Sei que a torcida do Ceará vai falar o seguinte, mas Magalhães, óbvio que é, porque o de 2022 caiu. Então vamos com calma, tá? Acho esse time do Ceará mais equilibrado, sim. É mais forte? A gente vai ter que esperar. Porque vamos lá. Qual é o parâmetro? Eu falei isso no vídeo do Esporte também e do ABC. Quem quiser dar uma olhada. O que eu falei lá eu vou falar aqui. O parâmetro do Ceará não é um parâmetro muito nacional. É um parâmetro regional. Porque se a gente for falar de parâmetro nacional, a Copa do Brasil, que é um parâmetro nacional, o Ceará já ficou pelo caminho. Ficou na segunda fase. E para o Ituano, que não é um time de primeira divisão. Vamos for por esse lado. Aí você pega aqui o Ceará, vamos lá, pegar aqui, Ceará desde o começo do ano, vamos lá. Copa do Nordeste, Ceará perdeu para o Ferroviário, 3-0, também de Ceará. Deixa eu ver. Ganhou no Campeonato Cearense, ganhou do Fortaleza de 2-1. Aí é um parâmetro nacional. Ganhou do Sport por 3-2. Pode-se dizer um parâmetro nacional também. Pegou lá a Caldense, né, que é de Minas. Ganhou de 3-0, mas a Caldense você não pode colocar como um parâmetro, você não pode colocar a Caldense talvez no mesmo parâmetro de Sport Fortaleza. Depois jogou pela Copa do Nordeste e ganhou do Fortaleza de novo, ou seja, ganhou do Fortaleza no Campeonato Cearense, ganhou do Fortaleza na Copa do Nordeste. Perdeu para o Vitória e conseguiu chegar a final do campeonato cearense e agora está na semifinal. Então, se a gente olhar o Ceará, o parâmetro, não dá para se olhar o time do Ceará com parâmetro nacional. Porque o Ceará não pegou o Bahia, mas também o Bahia não é muito parâmetro para nada. O time do Bahia hoje, esse time do Bahia hoje, 2023, talvez se jogasse a Série B de 2022 não subisse. O time do Bahia deve ficar chateado com o que eu vou falar, mas essa é a minha opinião. Tem que melhorar muito para não cair para a Série B de novo, o Bahia. Bom, então teve Fortaleza e Sport. Olhando esse parâmetro, o Ceará levou vantagem. Ganhou do Sport e já ganhou 2 vezes do Fortaleza. É um parâmetro para você analisar? Sim, sim.
é um parâmetro para você analisar. Mas quando você analisa o Ceará nesse parâmetro, principalmente de vitórias em relação ao Fortaleza, você tem que entender qual é o momento que o Fortaleza estava. O Fortaleza estava no meio de alguma competição? Sim, o Fortaleza estava no meio da pré-Libertadores. Aonde o foco do Fortaleza, não estou tirando o mérito da vitória do Ceará. Agora, também tem que se colocar, sim, o elenco do Fortaleza é bom. Mas a cabeça dos jogadores estavam virados para a Libertadores. Porque na Copa do Nordeste e no Campeonato Cearense, ficou em segundo plano. Porque o Fortaleza sabia que a probabilidade de passar de fase na Copa do Nordeste era muito grande e de chegar à final no Campeonato Cearense. Não está desdenhando de ninguém, mas é a verdade. Então, o momento era outro. Mas o Ceará tem essa vantagem, né, de ter jogado 2 vezes e ter ganho. Um time formado para a Série B, que o time do Ceará é formado para jogar a Série B, ganhou 2 vezes de um time que foi preparado para tentar chegar à Libertadores, que vai disputar a Sul-Americana, que já teve sorteio para Fortaleza, que já começa a semana que vem, já começa a embolar mais ainda. Um time da Série A, o time, no momento, com mais representatividade fora do país, é o Fortaleza. Mas cada fase é um campeonato. Fase de grupos é um campeonato. Quartas de final foi um campeonato. E a semifinal vai ser um campeonato. O time do Ceará tem condições de ganhar do Fortaleza? Sim. Tem condições de ganhar do Fortaleza, como já ganhou 2 vezes esse ano. Tem condições. Tem um time muito equilibrado, na minha opinião. Um time que está com ataque, com poderio ofensivo, e jogadores num bom momento. Interessante, né? O Eric por um lado, Janderson por outro, Vitor Gabriel. Tem um meio de campo que está chegando muito bem. Tem um time bem qualificado. E ainda não posso dizer, né, por esse fator de estar sendo só uma coisa regionalizada, que este Ceará é melhor do que o Ceará do ano passado. Mas eu me arrisco. Para mim, esse Ceará já é melhor do que o do ano passado. Acho que esse Ceará talvez não caísse para a Série B se estivesse ano passado. É simplesmente uma visão. É um time que tem jogadas muito fortes pelos lados do campo, tem um contra-ataque muito forte, mas tem uma deficiência defensiva. O Ceará tem uma deficiência defensiva que tem que ser consertada. Se você pegar o Ceará na fase de grupo, né, fez 16 gols, mas tomou 11. É muita coisa. Ficou com um saldo de 5. Não é muito. Se você pegar em relação a Sport e Fortaleza, tem um saldo bem abaixo. Por quê? Porque o sistema defensivo, o Sport e o Fortaleza tomaram 5 gols. O Ceará tomou 11. Então, isso é um complicador. Então tem o lado positivo, já ganhou 2 do Fortaleza, mas tem um lado complicador, que é o sistema defensivo, que não é confiável do Ceará. Então, o Ceará vai ter que se preocupar com esse seu lado defensivo, porque o ataque vai muito bem, obrigado. Mas a parte defensiva, principalmente na proteção ali dos zagueiros, deixa a desejar um pouco. Agora, tem aquela pedra no sapato. E o Fortaleza tem um problema de encaixe de jogo contra o Ceará. O Ceará se encaixa muito bem com os esquemas do Vojvoda. O Ceará consegue jogar muito melhor, fica muito mais à vontade quando se joga contra o Fortaleza.
Ao contrário, o Fortaleza fica muito incomodado com o estilo de jogo do Ceará. Então, o Ceará tem essas vantagens e tem a desvantagem de ter um sistema defensivo que não está causando muita confiança pelos torcedores. Já o Fortaleza, a gente olhando aqui, o time do Fortaleza, é um time que tem um banco de reservas mais qualificado do que o do Ceará. O time do Fortaleza, se você for olhar no geral, o time do Fortaleza não é que na sua totalidade ele é melhor do que o do Ceará, não acho. Se a gente pegar time por time, time titular, vai ficar um confronto ali parelho de time titular, na minha opinião. Mas quando você pega elenco, o elenco do Fortaleza leva uma vantagem em relação ao time do Ceará. E essa mudança no banco de reservas é um ponto crucial a favor do Fortaleza. O Fortaleza tem a seu desfavor que esse ano não ganhou o Ceará ainda. Perdeu duas. Perdeu o Campeonato Cearense e Copa do Nordeste. Óbvio, como eu falei, estava em outro momento. Semana que vem começa um outro momento para o Fortaleza, que começa a Sul-Americana. Porém, hoje, o momento do Fortaleza é só a Copa do Nordeste. Eita. Desculpa. Voltando aqui. Então, cara, o time do Fortaleza tem mais opções. Você tem jogadores que estão no banco que têm totais condições de ser titulares. Já foram titulares há um tempo atrás. Como Pikachu, Galhardo. Tem jogadores que chegaram que estão rendendo muito bem. Estão desempenhando muito bem a sua função. Tem um artilheiro que está fazendo bastante gols. Jogadores que estão jogando pelo lado do campo. A última partida do Romarinho foi espetacular. Você pega o sistema defensivo do Fortaleza, um sistema defensivo mais confiável do que o do Ceará. Tem a probabilidade de jogar com 3 zagueiros, com 2, mas é o que eu falei. O time do Fortaleza se sente um pouco desconfortável da maneira que o Ceará joga. Isso é uma coisa que o Vojvoda tem que tentar consertar. Se você pegar o Fortaleza teve partidas mais complicadas a nível nacional do que o Ceará. A gente está falando de Libertadores. Só que se você pegar por esse lado, né? O Campeonato Cearense não, chegou à final. Mas se você for pegar a Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Cerro. Não fez 2 grandes jogos. Não fez, então isso é um contra. Jogou contra contra o Ceará, né? Jogou contra o Ceará, acabou perdendo para o Ceará 2 vezes já. E pegar aqui rapidinho. Deixa eu pegar aqui. E pegou o Bahia, né, na Copa do Nordeste e ganhou de 3-0. Mas o Bahia, vou repetir, não é parâmetro. O time do Bahia não é parâmetro. Tá? Hoje não é, pode até ser, eu torço para que seja. Mas o Bahia começou seu planejamento completamente errado. Estava na cara que ia dar errado. Todo mundo avisou. Quer dizer, quem não estava viajando na maionese estava vendo que estava errado o planejamento. Já viram que está errado. Alguns não continuam achando que eu tenho inveja do Bahia. Devem estar de sacanagem, né? Mas, fazer o quê? Faz parte. Então, cara, o time do Fortaleza tem as suas vantagens e desvantagens em relação ao Ceará. Não ganhou esse ano ainda. Os confrontos diretos com 2 times principais pela Copa do Nordeste. Perdeu para o Ceará e ganhou do Bahia. Então, cara, deixa eu dar uma olhada aqui. Perdeu para o ABC também na Copa do Nordeste. Então, o momento do Fortaleza, na minha opinião,
é um pouco mais instável quando pega os times mais fortes. Tá? Mas tem um elenco melhor. Você pega os números, o Fortaleza ganhou 6 vezes na Copa do Nordeste e perdeu 2. O Ceará ganhou 5, perdeu 2 e empatou 1. Um parelho. Então, eu coloquei aqui pontos positivos e negativos. Encaixe de jogo, os dois times podem jogar até espelhado. O Vojvoda, se quiser, pode jogar completamente espelhado ao Ceará. O Ceará já não pode jogar muito espelhado ao Fortaleza, mas o Fortaleza pode jogar espelhado ao Ceará. Para mim vai ser um grande jogo. Para mim, tecnicamente, um jogo muito bom. Muito bom. Um jogo tenso. Um jogo tenso. E eu vou ser bem sincero, meu amigo torcedor do Fortaleza do Ceará. Não tem favorito. Não tem favorito. Pode dar qualquer um dos dois, que não vai ser nada normal. Nada normal. Para mim é um jogo muito parelho, de muito equilíbrio mesmo. A vantagem do Ceará é um time bem equalizado, um contra-ataque muito forte, um ataque leve, forte, mas com a defesa mais fraca, mas que tem aí a seu favor 2 vitórias contra o arquirrival. Mas não tem um elenco tão vasto assim. Fortaleza tem um elenco muito bom, que tem mais opções que o Ceará. Nos confrontos diretos, Fortaleza deu uma derrapada, estava num outro momento, e agora a cabeça está virada só para este momento. Talvez isso faça alguma diferença em relação às outras 2 derrotas. Mas não vejo, sinceramente, favoritos nenhum. Onde é que pode se ter alguma diferença? Se precisar usar o banco de reservas. Se precisar usar o banco de reservas, o Fortaleza leva uma pequena vantagem. Se precisar usar o banco de reservas. Mas, time por time, vai ser um jogo bem parelho, 50% para cada lado. Tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!